O som da chuva caindo sobre os telhados antigos de Paraty misturava-se ao eco do oceano uma sinfonia natural, suave e cheia de memórias. O ar trazia o perfume do sal do mar mesclado ao aroma do café recém-torrado vindo de uma pequena cafeteria na esquina. Entre as pedras molhadas que refletiam o brilho amarelado dos lampiões, Helena caminhava, o guarda-chuva tremendo em suas mãos, o coração pesado como o céu de verão, prestes a desabar. Ela não sabia que, naquela chuva, o destino preparava um encontro que começaria com uma mentira, mas se tornaria amor verdadeiro sob o céu do Brasil. A chuva de verão caía sobre Paraty como fios prateados cintilantes. As ruas de pedra, lisas e brilhantes, refletiam a luz suave das vitrines antigas, enquanto o som distante da bossa nova flutuava de algum bar à beira-mar. Helena segurava firme o cabo do guarda-chuva, mas o vento indomável do mar insistia em atravessar, espalhando mechas de cabelo molhado sobre seu rosto. Apressou o passo pela praça, onde uma estátua de santo iluminada por velas enfrentava a noite chuvosa. Ela só queria escapar do turbilhão que a cercava. Do outro lado da rua, uma silhueta a fez parar. Henrique, o homem que um dia prometeu nunca fazer, lá chorar estava ali, segurando o celular, com aquele sorriso familiar que ainda doía. O coração de Helena se descompassou. Ela não temia o vento, nem a chuva, apenas aquele olhar, o mesmo que a fizera acreditar em coisas que nunca existiram. Antes que Henrique a notasse, Helena procurou uma rota de fuga, mas entre as pessoas apressadas, apenas um homem se destacava alto, vestindo um terno escuro, parado diante de uma pequena cafeteria, observando o céu. Ele não se protegia da chuva, deixava que as gotas caíssem sobre seus ombros, como se escutasse uma música que só ele podia ouvir. Seu rosto, meio oculto sob a luz amarela do poste, revelava traços firmes e um olhar profundo e distante. Um impulso tomou conta dela. Helena se aproximou, o coração acelerado. Parou diante do estranho, a voz trêmula mais de nervosismo do que de frio. Por favor, engoliu seco e completou, ofegante. Você pode fingir ser meu namorado por alguns minutos? O homem arqueou levemente as sobrancelhas, a água escorrendo pelos cabelos negros, os olhos castanhos brilhando com surpresa e uma ponta de divertimento. Você quer que eu finja? Namorado? Repetiu, saboreando a ideia absurda. Helena assentiu rapidamente, o cabelo molhado colando em seu rosto. Só por alguns minutos. É uma loucura, eu sei. Ele a olhou por tempo suficiente para que ela achasse ter cometido o erro mais tolo da vida. Então, inesperadamente, ele sorriu um sorriso cálido, capaz de acalmar até a chuva ao redor. Estendeu a mão e segurou a dela, com delicadeza. Então vamos fingir juntos. O calor de sua pele a atravessou, e Helena ficou imóvel. Tudo aconteceu tão rápido que ela nem teve tempo de pensar. Quando Henrique se virou, Rafael, um nome que ela ainda não conhecia, já tinha passado o braço por seus ombros com uma naturalidade perfeita. Helena, chamou Henrique, a voz carregada de surpresa e ironia. Quanto tempo? Helena respirou fundo, tentando manter o sorriso sereno. Pois é, a vida muda, não é? Rafael interveio, a voz grave, firme. Sou Rafael, namorado da Helena. Henrique hesitou. O nome pairou no ar como um ponto final. Helena sentiu a mão de Rafael apertar a dela firme, segura, suficiente para que ela não tremesse mais. Henrique forçou um sorriso, mas o olhar escureceu. Rápido demais, não acha? Helena respondeu com um leve sorriso, os olhos fixos em Rafael. Algumas coisas só precisam de um instante certo. Henrique ficou sem palavras. A chuva continuava a cair, apagando as fronteiras entre o real e o fingido. Quando ele se afastou, Helena sentiu como se tivesse vencido uma batalha silenciosa. Só quando sua silhueta desapareceu na cortina de chuva, ela percebeu que ainda segurava a mão de Rafael firme e incrivelmente quente. Ela riu, meio envergonhada, meio aliviada. Meu Deus, você realmente fez isso. Rafael deu de ombros, o cabelo encharcado, o sorriso iluminado pela luz da rua. E você realmente me convenceu. O riso dele se misturou ao som da chuva, como se Paraty tivesse testemunhado algo pequeno, mas extraordinário. E Helena, naquele instante, não sabia que o homem que acabara de entrar em sua vida não era apenas um estranho, mas alguém que mudaria todos os capítulos seguintes de sua história. A chuva continuava, suave e silenciosa,
como uma promessa de um começo sem nome. A chuva agora caía leve, sem o mesmo alvoroço de antes. As gotas batiam nos telhados antigos num compasso ritmado, como se o coração de Paraty pulsasse junto com a tempestade que acabava de passar. Helena ainda não havia soltado a mão de Rafael. A razão dizia que era hora de agradecer e ir embora, mas o coração hesitava, desejando prolongar aquele instante absurdo e acolhedor. "Você quer se secar um pouco?" perguntou Rafael, a voz rouca pelo frio, mas carregada de gentileza. Ele indicou a pequena cafeteria na esquina, cuja luz amarelada atravessava o vidro embaçado. Helena assentiu, soltando um suspiro. "Acho que sim. E obrigada por me salvar daquela situação." Rafael sorriu. "Talvez eu tenha me salvado também." A frase fez Helena erguer os olhos. O olhar dele, sob os cílios úmidos, trazia uma melancolia difícil de definir. Naquele instante, ela percebeu que não era a única tentando escapar de uma dor. Entraram na cafeteria. O tilintar do sino anunciou a chegada deles, e o aroma de café quente e bolo doce envolveu o ar, afastando o frio úmido da chuva. O lugar era pequeno, com poucas mesas de madeira e uma estante de livros antigos encostada à parede. Helena puxou uma cadeira, enquanto Rafael foi ao balcão pedir 2 cappuccinos. Ele se movia com a naturalidade de quem pertence a qualquer espaço sem pressa, sem arrogância. Ela notou nele uma serenidade rara, algo que fazia as pessoas se sentirem seguras. Quando ele voltou, colocou a xícara fumegante à frente dela e sentou-se. "Então, me conta. Sempre escolhe estranhos para salvar o dia?" Helena riu, um leve rubor colorindo suas bochechas. "Não, nunca. Foi um impulso desesperado." "And desespero ou coragem?" perguntou Rafael, os olhos dele parecendo enxergar através dos silêncios dela. A pergunta a deixou sem palavras. Havia muito tempo que ninguém a via assim, de verdade. Apoiada na xícara quente, ela sentiu o calor se espalhar pelas mãos. Talvez um pouco dos dois. Ficaram em silêncio por alguns segundos, ouvindo apenas o som da chuva lá fora. Então Helena começou a falar sobre o trabalho na livraria à beira-mar, sobre a alegria de encontrar o livro certo para cada pessoa, sobre os sonhos simples que nunca teve coragem de confessar. Rafael ouvia com atenção, sem interromper, apenas assentindo de leve a cada frase. Sob a luz amarelada, Helena percebeu que os olhos dele não eram apenas bonitos, mas guardavam um cansaço sereno, o de quem já viu mais do que gostaria de lembrar. "Quando eu era pequena," ela disse, olhando o vidro embaçado, "eu queria abrir uma cafeteria como esta. Um lugar onde as pessoas pudessem ler, ouvir música e não precisar ter pressa." Rafael sorriu de leve. "E por que não faz isso?" Helena deu de ombros. "Porque sonhar é mais fácil que tentar. Mas tentar é o que faz o sonho respirar." Helena o fitou, um pouco desconcertada com a força simples da frase. Não sabia quem ele era, de onde vinha, mas a forma como Rafael falava tornava cada palavra importante. Um estranho, numa tarde chuvosa, a fazia querer dizer tudo o que nunca disse a ninguém. Enquanto o silêncio os envolvia, o som suave da bossa nova preenchia o espaço. Um casal ria no canto, o tilintar das colheres ecoava nas xícaras. Mas para Helena, só existiam Rafael e o olhar dele distante, e ao mesmo tempo familiar. "E você?" perguntou ela com um sorriso leve. "Qual é o seu sonho?" Rafael olhou para a xícara, permaneceu calado por um tempo. Quando levantou os olhos, sua voz era baixa e lenta. "Ser visto como um homem comum. Só isso." Helena ficou surpresa. A resposta era simples, mas carregava uma solidão profunda. Ela não compreendia totalmente, mas sentia o peso por trás daquelas palavras. Por um instante, quis tocar sua mão, mas conteve o gesto. "Apenas sorriu suavemente." "Talvez hoje você conseguiu isso." Rafael levantou o olhar. Sob a luz, seus olhos brilharam como se refletissem a própria chuva. Um pequeno sorriso surgiu, mais quente que o café. Quando a chuva cessou, Helena se levantou. "Obrigada por ter fingido." Rafael respondeu, ainda sentado, a voz baixa e pausada. "Quem disse que eu estava fingindo?" Helena ficou imóvel. Aquelas palavras foram como a última gota tocando o mar calmo, criando a primeira onda dentro dela. Lá fora, o sol começava a romper as nuvens, a luz suave atravessando o vidro embaçado e iluminando o rosto de Rafael meio à sombra, meio ao brilho, como um enigma que ela saberia, cedo ou tarde,
queria desvendar. Saiu da cafeteria com o coração acelerado, sem perceber que aqueles olhos a acompanhariam por muito tempo, até que sua silhueta se misturasse às ruas molhadas de Paraty, desaparecendo sob a luz dourada do entardecer. No alto, as últimas gotas de chuva caíram sobre a varanda, soando como os primeiros compassos de uma canção de amor ainda inacabada. Na manhã seguinte, Paraty despertou envolta por uma névoa suave. As ruas de pedra ainda guardavam o brilho úmido da chuva da noite anterior, refletindo a luz do sol nascente como milhares de fragmentos de espelho. O ar trazia o aroma familiar de sal e café, o perfume típico dessa cidade litorânea, ao mesmo tempo sonhadora e antiga. Helena abriu a porta da livraria, saudando o novo dia com o tilintar do sino pendurado no batente. Ela tentou convencer a si mesma de que tudo o que acontecera na véspera não passara de um impulso momentâneo. Uma pequena encenação sob a chuva, um instante de loucura e só, mas, dentro dela, a imagem dos olhos castanhos profundos de Rafael ainda permanecia, como uma onda que se recusa a morrer na areia. Sempre que a lembrança da chuva retornava, ecoava também aquela frase dele: "Quem disse que eu estava fingindo?" A livraria estava silenciosa naquela manhã. Helena organizava as prateleiras, até parar diante de Capitães da Areia. Os dedos tocaram levemente a capa, e ela se lembrou da voz rouca de Rafael quando falara sobre seus sonhos. Ser visto como um homem comum, uma confissão invertida, triste e sincera o bastante para fazer o coração dela apertar. A porta se abriu. O vento do mar entrou, trazendo consigo o som distante dos sinos da igreja. Quando ela ergueu os olhos, Rafael estava ali sem o terno, sem a elegância da noite anterior, vestindo apenas uma camisa branca simples e segurando 2 copos de café para a viagem. Ele sorriu de leve. "Você ainda gosta de cappuccino, não é?" Helena ficou surpresa e logo depois riu. "Você apareceu como se fosse parte de um livro. Talvez eu seja só um personagem coadjuvante. Ou talvez o protagonista tenha voltado", respondeu ela, meio em brincadeira, meio em verdade. Eles se sentaram num cantinho junto à janela. O sol da manhã atravessava o vidro, iluminando o ar cheio de poeira suspensa. Lá fora, Paraty começava a ganhar vida. O trote lento das charretes, as risadas das crianças nas ruas. Rafael contou que ficaria alguns dias na cidade por negócios de família, sem entrar em detalhes. Havia na sua voz uma leveza que denunciava certa distância dessas questões familiares. "E sua família mora onde?" perguntou Helena. "Rio. Cidade grande, coração pequeno. E você?" Ela inclinou a cabeça, o olhar brilhando. "Coração grande demais para uma cidade pequena." Rafael sorriu. "Talvez eu esteja procurando um lugar onde ele caiba." A conversa fluiu fácil, leve como a brisa do mar. Helena contou sobre seus clientes habituais, o senhor que só lia poesia de Pessoa, a mulher que só comprava livros de capa dura, o menino que ia todas as tardes apenas para sentir o cheiro do papel. Rafael ouvia com interesse genuíno, às vezes fazendo perguntas tão sensíveis que a surpreendiam. Nenhum flerte declarado, mas cada olhar, cada pausa, fazia o coração dela perder o compasso. Falaram até o sino da igreja marcar o meio-dia. Helena percebeu que já era a hora do almoço e que a livraria começava a esvaziar. Rafael se levantou, sorrindo de forma enigmática. "Posso te convidar para um café de verdade? Sem chuva, sem fingimento." Helena hesitou. Parte dela queria dizer não para proteger o próprio coração, mas o olhar calmo e sincero de Rafael a desarmou. "Tudo bem, mas só um café." "Um café pode mudar tudo", respondeu ele, meio em tom de brincadeira, meio a sério. Saíram para a rua, onde o sol brilhava sobre as pedras ainda úmidas, reluzindo como vidro. As pessoas, a música, o cheiro do mar, tudo formava uma cena quase mágica. Caminhando ao lado de Rafael, Helena notou que seus passos acompanhavam os dele compassados, naturais como se já tivessem andado juntos por aquelas ruas em outra vida. Quando chegaram ao café à beira do cais Café do Destino, Rafael abriu a porta para ela entrar. O aroma intenso de café se misturava à melodia suave de Águas de Março, tocada ao violão. Helena sentou-se junto à janela, de onde se via o mar tingido pelo brilho do sol. Naquela luz, Rafael parecia outro homem menos misterioso, mais terno, mas ainda com algo que ela não conseguia decifrar. "Helena,
Ele chamou seu nome pela primeira vez, sem hesitação. Ela ergueu o olhar. Ontem, eu te conheci por acaso. Mas hoje, já não parece acaso. Helena não conseguiu responder. Do lado de fora, as ondas batiam de leve no cais, e a luz do sol tremulava sobre a água. Uma gaivota cruzou o céu azul profundo, deixando no ar uma sensação de leveza e pressentimento, como se algo importante estivesse começando, embora nenhum dos dois ousasse nomear. E naquele instante Helena sorriu, porque mesmo sem entender porquê, sabia que o encontro sob a chuva havia sido o primeiro passo de uma jornada sem retorno. A tarde caiu lentamente sobre a baía de Paraty, e o brilho do sol poente faiscava sobre o mar como cristais de açúcar dissolvidos num café com leite. Helena se recostou no batente da janela, olhando o horizonte, ouvindo o som do mar misturado ao dedilhar de um violonista nos degraus de pedra. Tudo respirava no mesmo compasso calmo, sereno, profundo. Rafael estava diante dela, segurando uma xícara de expresso já fria, o olhar pousado sobre ela, em silêncio. Talvez a observasse, talvez buscasse palavras, ou apenas saboreasse o raro instante em que o tempo parecia parar. Helena percebeu que havia algo de seguro naquela quietude. Depois de tantos meses de ruína e distância, ela não se lembrava da última vez em que se sentira tão em paz ao lado de alguém. Você sempre olha o mar desse jeito? Perguntou Rafael, a voz baixa, como se temesse romper o encanto. Helena voltou-se e sorriu. O mar me entende. Ele também tem dias calmos e dias furiosos. Himself. Rafael assentiu. Talvez por isso vocês se deem tão bem. O silêncio seguinte foi longo, quebrado apenas pelo som das colheres nas xícaras e por risadas esparsas ao fundo. Então Helena falou, num tom suave, sincero. Ontem, eu pensei que não queria ver ninguém por muito tempo. Mas hoje, ela parou, sorrindo. Hoje parece que o dia não seria o mesmo sem esta conversa. Oh! Rafael a observou demoradamente e respondeu com voz tranquila. Às vezes, a vida manda uma tempestade só para nos colocar no caminho certo. Helena riu, um riso que misturava o sal da lembrança com a doçura do momento presente. Eles passaram a conversar sobre coisas simples, o tipo de café preferido, o livro que mudou cada um deles, os lugares que sonhavam conhecer. Rafael contou que vivera muitos anos no Rio, onde as pessoas corriam atrás do tempo como se ele pudesse escapar. Mas em Paraty, o tempo tem preguiça, disse ele. Aqui ele se deita e respira. Helena riu. E talvez seja por isso que eu ainda estou aqui. O céu começou a se tingir de violeta. A lua despontava, refletindo-se no mar como um fio prateado. Dentro do café, as luzes amareladas acendiam, tingindo o rosto de Rafael com um brilho que o tornava ao mesmo tempo distante e próximo. Helena o fitou e sentiu nascer em si uma emoção frágil e intensa, o medo da felicidade. Rafael, chamou suavemente. Sim? Você acredita em destino? Ele apertou levemente os lábios antes de responder. Acredito em encontros certos na hora errada. Mas o destino é só um convite, a gente é quem decide se vai entrar. Helena silenciou. As palavras dele a atravessaram como uma brisa tardia. Ela se lembrou da chuva, das mãos dele segurando as suas na rua, e entendeu que já havia aceitado o convite mesmo sem perceber. Lá fora, o mar mantinha o ritmo sereno das ondas. Rafael levantou-se, vestiu o casaco e estendeu a mão para ela. Vamos? Para onde? Não importa. Só quero te mostrar que para ti a noite é ainda mais bonita. Helena olhou a mão dele, a mesma que havia segurado a sua sob a chuva. Por um instante, o coração respondeu antes da razão. Ela colocou a mão na dele. Saíram do café. A cidade antiga cintilava sob as luzes dos lampiões, refletidas nas poças d'água. A névoa fina, o cheiro do sal, o frescor da noite, tudo envolvia os dois. Rafael caminhava ao lado dela em silêncio, lançando de vez em quando um olhar breve, suficiente para fazer o coração dela estremecer. Quando chegaram ao cais, a lua refletia seus contornos sobre o mar. Helena ergueu os olhos para o céu. Rafael, ao seu lado, falou baixo, a voz misturada ao som das ondas. Se eu tivesse conhecido você antes, talvez eu tivesse aprendido a respirar mais devagar. Helena sorriu, o olhar brilhando sob a luz lunar. E se eu tivesse te conhecido antes, talvez eu não tivesse medo de amar. As palavras se dispersaram com o vento do mar. Uma brisa mais forte soprou, trazendo o gosto salgado e o frio suave da noite.
Rafael olhou-a por um longo instante e disse, firme e terno. Então, Helena, não vamos ter medo agora. Ela assentiu, os lábios trêmulos de emoção. Pela primeira vez em meses, quis acreditar não no destino, mas no instante. Ao longe, as luzes de um barco cintilavam sobre o mar. As ondas batiam compassadas, e a lua iluminava Paraty, a cidade que, naquela noite serena, guardava duas almas que acabavam de se encontrar, escrevendo juntas a primeira linha de uma nova história de amor. A manhã límpida em Paraty trazia o sabor doce do vento do mar e o aroma de café recém-moído vindo das casas ao longo das ruas. As ondas batiam suavemente contra o cais de madeira, deixando pequenas faixas de espuma branca nas bordas dos barcos. Helena saiu da livraria, o cabelo caindo leve sobre os ombros, o rosto banhado pelo brilho dourado do sol. 3 dias haviam se passado desde a noite inesquecível ao lado de Rafael, mas o eco daquele encontro permanecia dentro dela, como uma maré que se recusa a recolher-se. Desde então, Rafael se tornara parte da rotina de Helena sem promessas, sem barulho. Apenas visitas ocasionais à livraria, xícaras de café e conversas intermináveis sobre tudo e sobre nada. Ele lhe perguntava sobre seus livros preferidos, sobre qual poema a fazia acreditar no impossível. E Helena, por sua vez, perguntava sobre o mundo fora de Paraty, aquele que ela só conhecia através das páginas dos romances. Certa manhã, Rafael chegou mais cedo que o habitual. Vestia uma camisa azul clara, as mangas dobradas, o cabelo um pouco desalinhado e um sorriso sereno, como o sol nascendo. Bom dia, Helena. Ela respondeu quase num sussurro, um sorriso distraído escapando-lhe dos lábios. Rafael estendeu-lhe um pequeno saco de papel. Trouxe algo para você. Dentro havia um caderno de capa de couro marrom, gravado em letras pequenas. Para escrever sonhos. Helena tocou a capa com cuidado, os dedos tremendo levemente. Você não precisava. Eu quis. Interrompeu Rafael, a voz firme e calorosa. Você fala dos seus sonhos com medo, mas também com paixão. Achei que eles mereciam um lugar. Helena o olhou, e naquele olhar algo mudou. Rafael já não era o estranho que um dia a ajudara num impulso sob a chuva, era agora a pausa serena que ela desejava no meio de cada dia. À tarde, caminharam juntos pela praia. O mar de Paraty reluzia em tons de azul e prata, e as ondas pequenas vinham e iam como murmúrios de memórias antigas. Rafael falou sobre o tempo que passara estudando na Europa, sobre as longas jornadas de trabalho, as festas cheias de risos falsos. Às vezes, o sucesso é só outra forma de solidão. Helena não perguntou mais nada. Sabia que certas dores não precisam de perguntas apenas de alguém que escute. Pararam diante de uma grande rocha, onde as ondas batiam mais forte. Helena tirou as sandálias e caminhou até a beira d'água. O mar frio tocou seus pés, e ela riu um riso cristalino que se misturou ao vento, como música improvisada. Rafael a observava, surpreso e fascinado. Você parece parte do mar. Ela se virou, o vento brincando em seus cabelos. E você parece alguém que esqueceu como é sentir o vento. As palavras o deixaram em silêncio. Ele deu alguns passos e se colocou ao lado dela, deixando as ondas molharem-lhe os tornozelos, o vento entrar-lhe pela camisa, o riso dela ecoar dentro dele. Naquele instante, parecia que Paraty desaparecia, restavam apenas eles, o céu e o mar, e tudo o que ainda não haviam dito. Quando o sol começou a cair, tingindo o horizonte de vermelho e ouro, Rafael se inclinou um pouco e sussurrou. Helena, se eu te dissesse que quero ficar aqui para sempre, você acreditaria? Helena sorriu, a voz leve como a brisa. Depende. Você fala de Paraty ou de mim? Rafael silenciou. O pôr do sol refletia em seus olhos, tornando-os profundos e sinceros a ponto de deixá-la sem ar. Ficaram imóveis por muito tempo, envoltos pelo som do mar e pelo sal suspenso no ar. Antes de se despedirem, Rafael disse algo que Helena jamais esqueceria. Promete uma coisa? O quê? Que mesmo que um dia eu vá embora, o mar vai continuar te lembrando de mim. Helena não respondeu. Apenas olhou para o mar, onde a última luz do dia se dissolvia nas ondas. Porque, no fundo, sabia que as palavras mais belas costumam vir antes das tempestades. A noite desceu sobre Paraty como um véu fino bordado de luar e vento. No espelho d'água, pequenos barcos balançavam,
e as lanternas em suas proas lançavam reflexos cintilantes. Ao longe, a velha melodia da bossa nova ecoava de um bar à beira do cais, suave como o suspiro da cidade adormecida. Helena estava na varanda do quarto nos fundos da livraria. Diante dela, o caderno que Rafael lhe dera. Abriu-o e começou a escrever, com letras inclinadas. Eu costumava achar que as ondas vinham à costa apenas para desaparecer, mas descobri que elas sempre voltam como as pessoas que tentamos esquecer, que nunca somem de verdade, apenas esperam o vento certo para retornar. A caneta parou quando ela ouviu passos na rua. A livraria já estava fechada, mas a luz do balcão projetava no chão a sombra de uma figura conhecida. Rafael. Ele estava encostado na grade de ferro, segurando um pequeno ramalhete de flores silvestres raridade em Paraty. Helena sorriu, o coração acelerado, mas falou num tom meio repreensivo, meio divertido. Você sempre aparece assim, de repente? Rafael ergueu o rosto, sorrindo. Talvez eu tenha medo que, se avisar antes, você diga não. Ela riu baixinho. Então entra. Ele subiu os degraus, os passos ecoando sobre o piso antigo. A luz amarelada tornava o ambiente acolhedor, quase íntimo. Rafael depositou as flores sobre a mesa. O perfume dela se misturou ao aroma de sal e madeira. São flores do caminho, disse ele. Colhi no morro. Helena se inclinou para cheirá-las, o olhar aceso de uma alegria tranquila. Elas parecem livres. Rafael a olhou com seriedade suave. Como você. O ar mudou. Helena desviou o olhar, mas ele já estava mais próximo. A distância entre os dois cabia em um suspiro. Você tem medo de mim? Ela balançou a cabeça. Não, tenho medo de sentir demais. Rafael sorriu de leve. Então sente devagar. Ouve. Ele ergueu a mão e tocou os cabelos dela, fios macios ainda com o cheiro do vento do mar. O tempo pareceu parar. O som das ondas, da música, até do vento, desapareceu. Só restaram os dois e o silêncio cheio de significados. Rafael retirou a mão, respirando fundo, como quem luta consigo mesmo. Helena, há coisas que não posso te contar ainda. Ela o fitou, calma, mas com um brilho triste nos olhos. Você está fugindo de alguma coisa? Ele hesitou. Talvez de mim mesmo. O ar ficou pesado. Helena não insistiu, sabia que, se o pressionasse, ele se fecharia. Em vez disso, serviu-lhe uma xícara de chá de gengibre quente. Tudo bem, só fica. Não precisa dizer nada. Rafael sentou-se, pegando a xícara. Ao fazer isso, sua mão roçou na dela. Ficaram em silêncio, enquanto o mar sussurrava lá fora e o luar derramava prata sobre seus rostos. Depois de um tempo, ele disse baixinho: Quando estou aqui, esqueço quem sou. E isso é ruim? Perguntou ela, num tom quase de vento. Não. É o melhor que já me aconteceu. Os dois olharam pela janela, onde o mar brilhava sob a lua. Cada onda parecia um batimento do coração da noite suave, constante. Helena sentiu-se derreter por dentro. Não sabia de que mundo ele vinha, mas sabia que entre eles algo estava crescendo silencioso, forte e real. Quando Rafael se despediu, Helena o acompanhou até a porta. Antes de sair, ele se virou e murmurou: Se o mar tiver voz, ele vai dizer teu nome esta noite. Ah! A porta se fechou atrás dele, deixando Helena sozinha na penumbra, cercada pelo perfume das flores silvestres e pelo som das ondas. Ela levou a mão ao peito, o coração batia mais rápido do que nunca. Do lado de fora, a lua se refletia sobre o mar de Paraty, cintilante como um espelho. E, sob sua luz, uma brisa salgada soprou, sussurrando como a promessa de um amor recém-nascido, ainda escondido sob o véu das marés. Paraty scintillava na noite de festa. Todo o centro histórico resplandecia sob centenas de lanternas penduradas ao longo das ruas de pedra. O ar estava impregnado de vinho e peixe grelhado, misturados ao ritmo vibrante do samba vindo da praça central. Helena, vestindo um delicado vestido de seda cor de pérola, caminhava devagar à beira-mar, o coração acompanhando, silencioso, o compasso da cidade. Era a noite em que Rafael a havia convidado um jantar simples, mas especial. Ele a recebeu com um sorriso familiar e o olhar profundo, o mesmo da primeira vez. Escolheram uma mesinha no terraço, onde o vento do mar passava leve e as ondas batiam suavemente sob o luar. Sobre a mesa, vinho branco, velas aromáticas e pratos típicos, camarões grelhados,
bolinhos de mandioca e salada de abacaxi. A música distante chegava mansa, como a respiração da própria cidade. Você está linda hoje, Helena corou, sorrindo. Você diz isso para todas? Rafael balançou a cabeça, o olhar pousado em seu rosto. Não, só para quem me faz esquecer o resto do mundo. As palavras o tocaram antes que ela pudesse reagir. O coração acelerou, desviou o olhar, enchendo as taças novamente. Conversaram sobre lembranças pequenas. A infância dela à beira-mar, a primeira vez que ele viu a neve na Europa, os sonhos estranhos que ambos deixaram pelo caminho. Rafael contou que, quando criança, observava o pai em reuniões atrás de um vidro enorme e se perguntava por que pessoas que tinham tudo quase nunca sorriam. E você aprendeu o porquê? Perguntou Helena. Rafael suspirou. Aprendi que às vezes o poder é a forma mais triste de solidão. Helena o escutava em silêncio, sentindo o peso escondido na voz dele. Quis tocar-lhe a mão, mas antes que dissesse qualquer coisa, uma voz feminina interrompeu. Rafael? Helena virou-se. Uma mulher alta e elegante aproximava-se, vestida com seda preta, o cabelo preso num coque impecável, o olhar afiado como vidro. Sorriu um sorriso que conhecia bem o próprio lugar no mundo. Você não respondeu minhas mensagens. Rafael ficou imóvel. O olhar dele vacilou algo que Helena nunca havia visto. Mariana, agora não. A mulher inclinou a cabeça, lançando a Helena um olhar cortante. E essa é, Rafael hesitou. Mas antes que respondesse, Mariana o fez por ele. Ah, claro, a moça da livraria. Eu li sobre ela. Você tem mesmo um gosto curioso, Rafael Azevedo. O sobrenome caiu no ar como um trovão. Azevedo. Helena sentiu o mundo à volta se dissolver o vinho, as ondas, o luar, tudo parou. Olhou para Rafael incrédula. Rafael. Azevedo? Repetiu, a voz tremula. Ele permaneceu em silêncio. O olhar dele suplicava, mas nenhuma palavra bastava para conter a maré que agora inundava o coração de Helena. Você não me contou. Mariana riu discretamente, servindo-se de vinho. Ele nunca conta. É o herdeiro das indústrias Azevedo, não é? O próximo presidente do império da família. Helena recuou, o peito apertado. Rafael se levantou, os olhos cheios de arrependimento. Helena, eu ia te contar. Ela o interrompeu, a voz embargada. Quando? Depois que eu me apaixonasse de vez, o silêncio caiu como um golpe. Só o som das ondas e o crepitar das velas enchiam o ar. Mariana colocou a taça sobre a mesa e se levantou. Acho que já causei desconforto demais, disse, e saiu, deixando atrás de si o perfume pesado e uma sensação de vazio. Helena fitou Rafael, os olhos marejados. Tudo isso era uma mentira? Rafael balançou a cabeça, desesperado. Não, nada foi mentira. Eu só queria ser eu, sem sobrenome, sem o peso da minha família. E com você, eu consegui isso. Helena respondeu, a voz quebrada. Mas a verdade que você escondeu me fez sentir pequena outra vez. Ele estendeu a mão, tentando segurá-la. Não me toca. Ela virou-se e saiu. Os passos soavam sobre as pedras molhadas e as primeiras gotas de chuva começaram a cair leves, cortantes como agulhas. Rafael ficou sob o toldo, vendo-a desaparecer entre a chuva e as lanternas. Cada passo dela parecia arrancar um pedaço do seu peito. No céu, as nuvens engoliram a lua. O dourado se apagou, restando apenas o som da chuva e o gosto salgado do vento do mar. Rafael murmurou, a voz misturada ao vendaval. Eu só queria ser um homem comum. Oh! Mas Paraty não respondeu. O mar apenas continuou a bater, apagando as pegadas de Helena na areia, como se quisesse esconder uma promessa que não pôde ser cumprida. A chuva caía densa, cobrindo as ruas de pedra com um manto triste. Helena corria pela praça deserta, o vestido grudado nas pernas, o coração disparado. Cada gota que a atingia se confundia com as lágrimas que ainda não caíam. As lanternas à beira-mar embaçavam sob a chuva, difusas e frias, reflexo perfeito do que ela sentia. Parou sob a marquise de uma loja fechada, tentando respirar, mas o ar vinha em soluços. Rafael Azevedo. O nome ecoava na mente como um raio. Não o Rafael que ouvia suas histórias sobre livros e sonhos, mas o herdeiro de um império industrial que estampava capas de revistas. Um homem de um mundo que nunca fora o dela.
Helena abraçou os próprios ombros, tremendo. Ele mentiu. O tempo todo. Murmurou, sem saber a quem dizia. O som distante do mar soava como uma resposta fria. Quando voltou à pequena sala atrás da livraria, o relógio marcava meia-noite. A chuva ainda caía. Jogou o vestido úmido sobre a cadeira e sentou-se à mesa. As mãos tremiam ao abrir o caderno para escrever sonhos o presente de Rafael. As lágrimas caíram sobre o papel, manchando as páginas em branco. Tentou escrever, mas nada saía. Cada vez que pegava a caneta, o rosto de Rafael lhe surgia o sorriso terno, a voz baixa, o olhar que a fazia sentir única. Agora, não sabia o que era verdade. Será que tudo não passara de piedade? Chorou, o som abafado se misturando à chuva lá fora. O sino da igreja tocava ao longe, lento, pesado como o compasso da solidão. Do outro lado da cidade, Rafael estava só, sentado em uma casa alugada. A luz do abajur o deixava pálido. Diante dele, um pequeno anel dourado não de compromisso, mas de promessa. Um símbolo do que ele acreditava ter encontrado. Agora, o metal frio refletia apenas o vazio. Pegou o telefone, hesitou, colocou-o de volta. Quantas vezes tocou no nome dela e parou antes de ligar? Nenhuma palavra parecia suficiente. Recordou o momento em que Mariana surgira. A voz cortante, o olhar de Helena não de raiva, mas de dor. E a dor dela o fez sentir-se menor do que nunca. Levantou-se e foi até a varanda. O vento uivava, a chuva batia forte em seu rosto. Deixou-se molhar talvez como punição. Dali, via o mar escuro, sem lua, e murmurou. Eu estraguei o que era puro. Oh! Naquele mesmo instante, Helena também não conseguia dormir. Saiu para a varanda estreita, segurando uma xícara de chá de gengibre. A chuva caía fina, iluminada pelos postes. Paraty estava silenciosa, só o som das gotas pingando das telhas antigas. Pensou no dia em que o conhecera sob a chuva, na mão dele segurando a sua, no olhar em que confiara. Perguntou-se, se ele aparecesse agora, ela perdoaria? Ou viraria as costas, como já fizera antes? Um relâmpago riscou o horizonte, iluminando toda a baía, e nesse instante, Helena murmurou para si mesma, eu não quero odiar, mas também não sei amar assim. O amanhecer chegou devagar. A chuva cessara. A luz dourada se espalhava pelas ruas antigas, reluzindo nas pedras molhadas. Helena deixou a varanda, fechou as janelas e sentou-se à mesa. Pela primeira vez desde a noite anterior escreveu, o mar guarda segredos, mas um deles eu já sei. Não existe amor onde a verdade se esconde. Fechou o caderno e o pousou sobre a mesa. A luz do sol iluminava seu rosto cansado, mas firme. Doía, mas ela sabia. Não deixaria a dor definir quem era. Longe dali, à beira do cais, Rafael também despertava. Vestiu uma camisa branca e desceu até o pier. O vento trazia o cheiro do sal e da neblina. O mar, o sussurro do nome dela. Fechou os olhos e disse a si mesmo, ela merece a verdade, e eu vou dizê-la. O sol subia, rasgando o véu de névoa sobre a baía. O mar brilhava em tons de ouro não mais suave como o luar, mas intenso, cru como a verdade. E sob essa luz, dois corações em extremos da cidade guardavam o mesmo som, o de uma onda que ainda não quebrou. De um lado, a dor. Do outro, a decisão. Sem saber que, quando o mar chama, todas as ondas acabam voltando à mesma praia. A manhã em Paraty amanheceu estranhamente calma. Não havia música, nem passos de turistas nas ruas, apenas o som distante das ondas e o aroma do café fresco vindo da esquina. Helena abriu a porta da livraria. Os movimentos lentos, pesados. Ela já havia posto tudo em ordem, tudo, menos o próprio coração. Dias se passaram desde a noite da tempestade, desde que o nome Azevedo destruíra o pequeno mundo que ela conhecia. Os moradores ainda a cumprimentavam como sempre, perguntavam pelos livros, sorriam como se nada tivesse mudado. Mas por dentro, Helena sentia-se perdida em uma névoa espessa, sem saída. A livraria, antes seu refúgio, agora era uma cela de lembranças. Cada livro, cada canto, cada xícara, ainda com o cheiro de café antigo, lhe recordava Rafael. Ele costumava sentar-se ali, sorrindo sob a luz da manhã filtrada pelo vidro. Agora, só restava o silêncio. Helena reorganizava as prateleiras, tentando ocupar a mente, mas uma pergunta a perseguia.
Será que Rafael realmente só queria ser livre ou apenas temia perder a imagem perfeita de si mesmo? Lá fora, a chuva começou de novo, não a mesma fúria da noite em que tudo se desfez, mas uma garoa mansa, cansada, como um sussurro do céu. Ela olhou para a vidraça. As gotas desciam lentas, refletindo seu próprio rosto, olhos cansados, o sorriso desaparecido. Não mais, murmurou, uma promessa a si mesma. A campainha da porta tocou. Um homem entrou. Não era Rafael, era Henrique. Helena congelou, o ar preso no peito. Ele estava igual, o cabelo engomado, a camisa branca impecável, os sapatos caros ecoando firmes sobre o chão de azulejo. Helena, disse, com o tom confiante de quem já a aferiu antes. Faz tempo. Ela apertou o livro nas mãos, a voz calma. Sim, e espero que continue assim. Henrique arqueou uma sobrancelha. Soube que você anda. Bem acompanhada. Ah. Helena não respondeu. Continuou empilhando livros, mas ele insistiu. Rafael Azevedo, pronunciou devagar. Você realmente acredita que um homem como ele se interessa de verdade por uma livraria de esquina? Helena levantou o olhar, firme. E o que você sabe sobre o que é de verdade? Henrique riu. Eu sei como esses homens são. Brincam com o que é simples, porque o simples os faz sentir limpos por um instante. Mas depois, voltam para o mundo deles. Ephraim. As palavras cortaram, mas ela não lhe deu o gosto de ver dor. Colocou o livro sobre o balcão e endireitou-se. E você? Voltou para o seu mundo, mas esqueceu de levar o respeito junto? Henrique se calou, surpreso. A mulher diante dele já não era a mesma que um dia chorou por sua partida. Ele ensaiou um sorriso, mas não teve tempo de responder. O som da chuva engrossou e uma figura surgiu na porta. Rafael. Helena ficou imóvel. Antes que pudesse reagir, ele entrou, o cabelo molhado, a camisa grudada no corpo, o olhar firme voltado para Henrique. Você devia sair, disse, a voz baixa, porém cortante. Henrique sorriu com desprezo. Eu quem é você para me dizer isso? Alguém que não suporta ouvir mentiras perto dela. O ar se comprimiu entre os três. Helena estava presa entre o passado e o presente, entre o homem que a ferira e o que a fizera acreditar de novo. Henrique riu. Você acha que pode protegê-la? Que ela cabe no seu mundo de ouro? Rafael respondeu sem hesitar. Não quero que ela caiba. Quero que o mundo dela continue do jeito que é, porque foi isso que me salvou. Helena ergueu os olhos. Aquilo a atingiu como um sopro. Henrique percebeu, perdeu o sorriso, deu de ombros e saiu. O som dos passos dele se misturou à chuva lá fora. A porta se fechou. Silêncio. Rafael respirou fundo e se aproximou. Gotas ainda escorriam de seu cabelo, molhando os ombros. Helena. Sua voz era quase um pedido. Ela o fitou, dividida entre a raiva e a saudade. Por quê? Perguntou baixo. Porque eu tinha medo. Medo de que, se você soubesse quem eu era, nunca mais olharia para mim como olhou no primeiro dia. E agora? Agora. Eu só quero que você saiba que tudo o que vivi com você foi real. Cada palavra, cada toque, cada silêncio. Helena conteve as lágrimas. Então prove. Fica. Lá fora, a chuva desabou com força, como aplausos do céu. Rafael deu um passo e segurou sua mão, não para esconder-se, mas para pedir uma chance. Helena o olhou nos olhos, os mesmos olhos que a fizeram acreditar, duvidar e agora querer acreditar de novo. Apertou-lhe a mão. Se o amor ainda está aqui, que ele sobreviva à verdade. A chuva batia forte sobre os telhados, escorrendo pelas janelas, refletindo a luz prateada. Paraty mergulhou num silêncio cheio de vida, o som da chuva, o sopro das respirações, o compasso de dois corações que se reencontravam entre os destroços do que já foi. A noite caiu sobre Paraty como um véu úmido e macio. A chuva cessara, mas o ar ainda trazia o sal do mar e o cheiro da terra molhada. Dentro da pequena livraria, a luz amarelada acariciava os rostos imóveis de Rafael e Helena, sentados frente a frente, entre estantes embaçadas e o som das ondas distantes. No início, ninguém falou. Só o velho relógio marcava o tempo, lento, constante, lembrando que ele seguia, mesmo quando os corações paravam. Rafael olhou em volta e viu o caderno para escrever sonhos sobre o balcão. Reconheceu de imediato, fora ele quem o dera. Passou os dedos pela capa de couro,
onde uma mancha d'água endurecida deixava marcas. Você chorou escrevendo aqui? Helena sorriu, cansada. Eu chorei tentando entender onde terminei e onde você começou. Ele fechou os olhos por um instante, como quem sente uma ferida abrir-se novamente. Estendeu a mão, mas a recuou. Não quero te ferir mais. Já doeu. Mas a dor não é o fim. É o que me faz saber que ainda sinto. A lua apareceu por entre as nuvens, lançando luz sobre os dois. Helena olhou para as próprias mãos trêmulas e perguntou: Rafael, você consegue ser só Rafael? Sem o Azevedo? Ele levantou o olhar profundo, decidido. Posso tentar, mas talvez precise de você para lembrar quem ele é. Helena riu baixinho, amarga e doce ao mesmo tempo. Você sempre sabe o que dizer, não é? Dessa vez, não é para te convencer. É para te pedir perdão. Ele se levantou e ajoelhou-se diante dela não por drama, mas por sinceridade. Eu menti por medo, mas tudo o que senti foi verdade. Eu te amo, Helena. E se o silêncio de Paraty for o preço da tua confiança, eu vou aprender a viver nele até você voltar. As palavras flutuaram no ar como ventos sobre o mar suaves, mas fortes o bastante para derrubar o muro entre eles. Helena pousou a mão em seu ombro, sentindo o tremor da emoção. Levanta, Rafael. Ele obedeceu, o olhar preso ao dela, esperando. Não quero promessas, só quero ver se o que ficou pode florescer. Ficaram próximos, tão próximos que o ar entre eles pareceu parar. Helena fechou os olhos e encostou a testa em seu peito. Aquele lugar ainda era o mesmo onde um dia ela se sentira segura. E agora, entre os estilhaços, voltava a respirar. Rafael a abraçou com cuidado, como se o amor fosse feito de vidro. Não houve palavras de perdão, nem de garantia, apenas o silêncio. O tipo de silêncio que só quem amou de verdade entende. Aquele onde não há mais o que dizer, porque o coração já fala por si. Depois de um tempo, Helena ergueu o rosto. Os olhos brilhavam, limpos. Vai embora agora. Rafael hesitou, e ela completou. Não é adeus. É só para ver se o que sentimos resiste ao tempo. Ele assentiu, sem discutir. Antes de sair, beijou-lhe a testa um toque leve como névoa. Eu espero o tempo que for preciso. A porta se fechou. O pequeno sino tilintou e mergulhou no silêncio. Helena voltou-se para a janela. A chuva já se fora. O céu de Paraty estava claro, e o luar desenhava uma trilha prateada sobre o mar. Ela abriu o caderno de couro e escreveu abaixo da última página: às vezes o amor precisa do silêncio para não se perder no barulho. Lá fora o vento trazia o perfume das flores silvestres e o sal do oceano, e naquele instante de quietude, Helena soube. O amor ainda não tinha acabado. Ele apenas descansava à espera de uma nova canção do mar, para então recomeçar. Uma semana passou, depois 2, depois 3. Paraty continuava igual o sol brilhando sobre os telhados vermelhos, as ondas quebrando com o mesmo ritmo de sempre. Mas para Helena, o tempo parecia ter se estendido até o infinito. Rafael não voltava, e ela, embora fingisse indiferença, ainda levantava os olhos a cada passo ecoando na rua, o coração se apertando e depois caindo no vazio. A livraria seguia aberta, os clientes ainda vinham, mas Helena já não era a mulher que contava histórias com o brilho nos olhos. Limitava-se a sorrir levemente, acenar e voltar para trás do balcão, diante da janela voltada para o mar. Todas as tardes, a luz do sol pousava sobre o caderno para escrever sonhos, um lembrete suave, que confortava e feria ao mesmo tempo. Ela não sabia onde Rafael estava. Diziam que um homem de terno deixara Paraty numa noite de chuva. Talvez tivesse voltado ao Rio, ao mundo de luxo ao qual sempre pertencera. Talvez o que viveram fosse apenas um capítulo pequeno no romance grandioso da vida dele. Naquela tarde o céu escurecia prenúncio de mais chuva. Helena arrumava pilhas de livros quando a porta se abriu, e o som do sino a fez erguer os olhos. O coração dela parou por um instante. Não era Rafael, era Henrique. Ele entrou com o mesmo ar arrogante de sempre, mas havia algo diferente, um cálculo frio por trás do sorriso. Helena, precisamos conversar. Não temos nada para conversar, respondeu ela, com uma firmeza nova. Henrique se aproximou, a voz baixa, fingindo doçura. Você acha que ele vai voltar? O príncipe? Helena permaneceu em silêncio. Ele deu de ombros. Você sabe quem ele é. Gente como ele não fica. Um dia,
Ele se cansa e vai embora como todos. Ela se virou, tentando parecer serena, mas os dedos cravaram na capa do livro que segurava. Você veio aqui para me ferir, Henrique? Vim para te acordar, respondeu ele com um meio sorriso. Você merece alguém do seu mundo, não um nome dourado que vai te engolir. Meu mundo é onde há verdade, não status, disse Helena, e a voz cortou o ar como lâmina. Henrique respirou fundo, pronto para retrucar, mas o sino da porta tocou novamente. Ambos se voltaram, e desta vez era Rafael. Ele estava encharcado, o cabelo colado à testa, a camisa aberta no colarinho. O peito subia e descia rápido, como quem correu até ali. Quando olhou para Helena, o tempo pareceu parar. Henrique, por outro lado, deixou escapar um riso cínico. Olha só, o príncipe voltou. Rafael nem o olhou. Você devia sair agora, disse baixo, mas cada palavra tinha o peso de uma lâmina. Henrique zombou. Por quê? Vai me expulsar com dinheiro? Não, com respeito. Algo que você parece não conhecer. O sorriso de Henrique sumiu. O ar ficou denso. Helena, entre os dois, sentiu o coração apertar, mas desta vez sabia que não precisava ser salva. Queria apenas enxergar quem era verdadeiro. Rafael olhou para ela. Se ele te fez duvidar, me perdoa. Mas eu não vim discutir com fantasmas. Vim te dizer que fiquei. Henrique riu, seco. Ficou? Por quanto tempo antes do seu jatinho te levar embora outra vez? Enquanto ela quiser que eu fique, respondeu Rafael, firme. O silêncio caiu. Lá fora, a chuva engrossava, tamborilando no telhado. O vento balançava a luz da livraria. Henrique deu um meio sorriso, virou-se e saiu. Boa sorte, então. Vai precisar. A porta fechou-se atrás dele. Rafael e Helena ficaram imóveis, um diante do outro, o som da chuva preenchendo tudo. Por que voltou? Perguntou ela, enfim. Porque não há paz onde você não está. Os olhos de Helena brilharam, úmidos. E se eu disser que ainda não consigo confiar? Então eu fico até conseguir. Ela fechou os olhos. A chuva, antes furiosa, agora soava mansa, misturada ao compasso do coração dela. Quando os abriu, Rafael ainda estava ali, molhado, a mão quente segurando a dela. Helena não disse nada, apenas deixou que ele apertasse mais forte. A luz dourada atravessava o vidro, banhando os dois num brilho suave de lembrança. Paraty ficou em silêncio. E nesse silêncio, Helena entendeu. Às vezes, voltar não é recomeçar, é simplesmente parar de fugir. A chuva durou horas, como se o próprio céu quisesse testemunhar o reencontro inevitável de dois corações que haviam se perdido. Na pequena livraria, eles se sentaram lado a lado, o som das gotas no telhado misturando-se ao das ondas na baía. A luz morna da lâmpada tocava seus rostos. Rafael observava a xícara de chá que Helena lhe servira. O vapor subia leve, feito neblina, e entre aquela névoa, seus olhares se encontraram próximos, mas ainda com a distância dos medos. Eu achei que você nunca mais ia voltar, disse ela, calma por fora, mas o peito acelerado. Rafael sorriu, com ternura e um leve quebranto. Eu tentei, mas toda vez que eu fechava os olhos, era para ti que eu via. E você? Helena abaixou o olhar. Você não devia ter mentido. Eu teria te ouvido mesmo sem o nome Azevedo. Eu sei, respondeu ele baixinho. Mas às vezes a gente mente não para enganar o outro, e sim para fugir de si mesmo. As palavras pairaram, pesadas e verdadeiras. Um trovão distante rompeu o silêncio e logo se calou. Nos olhos dele, Helena viu um homem exausto de pertencer a um mundo que não lhe cabia. E agora? Perguntou. Agora eu quero ficar e reconstruir tudo o que destruí. Helena passou os dedos na borda da xícara, a voz trêmula. E se eu disser que não sei mais como te deixar entrar? Então eu fico do lado de fora até você abrir a porta. Um sorriso quase invisível surgiu em seus lábios. Ela não respondeu, apenas o olhou longamente. A chuva, lá fora, se tornara uma garoa suave. As gotas caíam ritmadas, como batimentos. Rafael levantou-se e abriu a porta. O vento frio e salgado entrou, misturado ao cheiro do mar. Vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Helena hesitou, mas o seguiu. Enrolou o xale no pescoço e saiu. As ruas de pedra brilhavam sob a luz fraca dos postes. O ar cheirava a terra e maresia. Caminharam até o cais, onde o mar se abria em prata sob o luar. As ondas iam e vinham, sussurrando segredos.
Rafael olhou para o horizonte. Quando eu era pequeno, disse devagar, meu pai dizia que o mar engole quem tenta fugir dele. Eu achava que ele falava de negócios, mas agora eu entendo. Ele falava de amor. Helena ficou ao lado dele, o vento brincando em seus cabelos. As ondas molharam-lhe os pés frias, leves. Rafael virou-se. A lua desenhava luz sobre seu rosto. Eu voltei porque percebi que o mar me trazia até você. E se um dia o mar mudar o rumo? Perguntou ela. Então eu aprendo a nadar contra ele. Helena aproximou-se e pousou a mão sobre o peito dele, sentindo o coração bater firme, verdadeiro. O vento soprou mais forte e Rafael inclinou a cabeça, encostando a testa na dela. Ficaram assim imóveis entre o mar, o luar e o silêncio. Talvez eu ainda te ame, murmurou Helena. Então deixa o talvez ser o começo, respondeu Rafael a voz rouca. Eles não se beijaram, não precisavam. No sopro do vento e no cheiro do sal, o amor já se dizia inteiro limpo, corajoso, sem disfarces. A lua subiu mais alto, prateando a baía de Paraty. As ondas se sucediam como páginas novas sendo escritas. E, sob aquela luz, Helena sorriu o primeiro sorriso verdadeiro em muito tempo. Atrás dela, Rafael permaneceu quieto, como se não quisesse quebrar o encanto. Mas quando Helena voltou-se e estendeu a mão, ele a segurou sem hesitar. Ao longe, o café do destino estava às escuras. Mesmo assim, o vento trouxe um eco distante de violão suave, morno, como um sussurro do mar. Helena pensou, talvez o amor, como o oceano, nunca abandone ninguém, apenas espera até que tenhamos coragem de voltar. O verão em Paraty passava devagar, e com ele o amor entre Helena e Rafael começava a reencontrar seu fôlego. Todas as manhãs, eles se viam na enseada, onde os barcos balançavam suavemente e o sol se refletia no mar em 1000 fragmentos de espelho. Helena voltava a sorrir, a falar sobre livros, enquanto Rafael, o homem que um dia pertencera ao mundo das reuniões secretas e dos apertos de mão políticos, aprendia a calar para ouvir. Mas a paz, como sempre, nunca dura para sempre. Numa tarde, Rafael recebeu uma ligação do Rio. A voz do outro lado da linha era fria, impositiva. Você já desapareceu tempo demais. O conselho te espera. Era o pai. Curto, seco, sem emoção, mais uma ordem do que um pedido. Rafael sabia. O tempo de fuga havia terminado. Naquela noite ele foi até a livraria. Helena estava colando páginas soltas de um romance antigo, a luz amarela iluminando seu rosto de um jeito que doía de tão sereno. Quando ele disse que precisava voltar ao Rio, o sorriso dela se desfez. Por quanto tempo? Alguns dias. Talvez uma semana. Helena assentiu, mas dentro dela ecoou o velho medo de ser deixada. Mordeu os lábios para não pedir que ele ficasse. Antes de partir, Rafael prometeu, eu volto. Prometo. Helena respondeu baixo, quase como um suspiro. Promessas soam bonitas quando não precisam ser provadas. O Rio de Janeiro o engoliu em luz e ruído. O trânsito, os prédios de vidro, os flashes, os cumprimentos mecânicos. Rafael se viu entre dois mundos. O do poder, que o enchia de títulos, e o de Helena, que o havia tornado humano. Entrou no prédio das Indústrias Azevedo. Os funcionários o chamavam de Senhor Azevedo. O mesmo nome que, em Paraty, soava doce nos lábios de Helena, agora parecia uma máscara. Durante a reunião, o pai dele falou sem rodeios. Chegou a hora de parar de brincar de anonimato, Rafael. Não é um jogo, respondeu sereno. Foi o único momento em que eu me senti inteiro. O pai ergueu as sobrancelhas. Inteiro? Sozinho numa cidadezinha qualquer com uma mulher que nem sabe quem você é? Rafael ficou em silêncio, não de vergonha, mas de pena. O pai jamais entenderia o que era amar, o que era respirar sem o peso do sobrenome. Ela sabe exatamente quem eu sou, disse por fim. E mesmo assim escolheu me olhar sem medo. A sala ficou muda. Só o som do relógio preenchia o ar. Naquele instante, Rafael compreendeu que a fortuna da família podia comprar tudo menos a paz. Enquanto isso, em Paraty, Helena travava sua própria batalha. Desde que ele partira, os jornais começaram a noticiar. Herdeiro das Indústrias Azevedo reaparece após sumiço. A imagem de Rafael de terno escuro, expressão séria aparecia em cada tela. Era outro homem. O mesmo rosto, mas não o mesmo olhar. Helena assistia em silêncio,
o coração apertado. Queria acreditar na promessa, mas sentia o abismo crescendo entre eles. Naquela noite, sentou-se no café do destino, o mesmo onde tudo começara. O vento vindo do mar fazia a chama da vela dançar. Abriu o caderno de couro e escreveu: o amor é como o mar. Quando está longe, a gente sente falta. Quando está perto, a gente tem medo de se afogar. Fechou o caderno e sussurrou para o vento: volta, Rafael. Mas volta para ficar. No meio de uma reunião interminável, em meio a planilhas e vozes debatendo cifras, o celular de Rafael vibrou. Uma mensagem. Para-te continua igual. Só falta você. Ele leu. Releu. O peito apertou, e ali, cercado por paredes de vidro, entendeu. Havia dois mundos, um que o fazia rico e outro que o fazia vivo. Rafael levantou-se. Deixou os papéis, as vozes, o olhar confuso do pai. Entrou no elevador e, enquanto as portas se fechavam, encarou o reflexo no espelho e murmurou: dessa vez eu não fujo. Eu volto. Quando as portas se abriram, o sol do rio o cegou por um instante. No horizonte, ao sul, Paraty o esperava. O dia estava claro em Paraty, o mar liso como vidro. Helena organizava livros quando ouviu o sino da porta. Olhou e o livro escorregou de suas mãos. Rafael, sem terno, sem pose. Camisa branca, jeans e um sorriso trêmulo, o sorriso de quem caminhou muito para encontrar o caminho de volta. Posso entrar? Perguntou a voz rouca. Helena não respondeu de imediato. Observou-o, como se temesse estar sonhando. Depois, um aceno leve. Pode. Oh. Rafael entrou. O cheiro de estrada, de chuva e mar misturava-se no ar. Parou diante do balcão, os olhos percorrendo cada detalhe às estantes. O abajur, o caderno aberto. Eu senti falta até do cheiro daqui. Helena se abaixou, pegou o livro caído, e o silêncio entre eles ficou denso, mas não hostil. Eu voltei, disse Rafael com calma. Não para te convencer, só para te dizer que terminei o que precisava no Rio. E percebi que não quero mais aquele mundo. Oh, e o seu pai? Disse que eu estava jogando tudo fora. Eu respondi que talvez estivesse começando a guardar o que realmente importa. Helena sorriu um sorriso triste e desconfiado. E o que realmente importa, Rafael? Você. O tempo parou. O barulho das ondas pareceu afastar-se. Helena virou o rosto, as mãos trêmulas. Palavras bonitas, Rafael. Mas palavras não bastam. Eu sei. Por isso eu trouxe algo que não se fala. Ele tirou da pasta um envelope e o colocou sobre o balcão. O contrato. A livraria está em seu nome. Eu comprei de volta só para te devolver. Helena ficou sem fôlego. Você comprou para me devolver, porque a liberdade é o primeiro presente que um amor verdadeiro deve dar. Os olhos dela marejaram, mas nenhuma lágrima caiu. Deu a volta no balcão e ficou diante dele. E se eu disser que ainda não sei se quero te perdoar? Então fico aqui do teu lado até você decidir. Nem mais, nem menos. Helena riu baixinho, uma lágrima solitária rolando. Tocou o rosto dele com a ponta dos dedos. Você é mesmo teimoso. Aprendi com você. Ambos sorriram. Um riso pequeno, mas cheio de vida. O sol rompeu as nuvens e atravessou a janela, dourando seus rostos. E Helena percebeu. Rafael já não pertencia ao mundo frio de antes. O olhar dele carregava agora apenas luz de quem finalmente sabia onde ficar. Ela saiu para a varanda. Respirou fundo. Rafael ficou ao lado, em silêncio. O mar se estendia diante deles. Tranquilo. Azul. Você sabia que o mar nunca é o mesmo? Mesmo parecendo igual? Perguntou ela. Então somos como o mar. Mudamos, mas continuamos voltando para o mesmo lugar. Helena sorriu. Talvez seja isso. O amor não é ficar. É saber voltar. E nesse instante Rafael segurou a mão dela. Nenhuma promessa, nenhum perdão dito. Apenas o silêncio leve de dois corações que, depois de se perderem, aprenderam a respirar juntos outra vez. Ao longe, o som do samba vinha da praça alegre, vibrante, vivo. Helena olhou o mar reluzindo ao sol. E Paraty, banhada em luz, parecia sorrir com eles. Um mês depois, Paraty vestia uma calma diferente. As chuvas de verão rareavam, deixando no ar o cheiro úmido da terra misturado ao sol. Na rua junto ao mar, entre casas brancas de janelas azul claro, uma nova placa pendia sobre uma porta. Café das Almas, um refúgio para quem sonha.
Ô quán cà phê của những tâm hồn, nơi trú ẩn cho những người biết mơ. Helena ficou diante da fachada, ainda com as mãos manchadas de tinta. O vento brincava nos fios do cabelo. Lá dentro, Rafael limpava a última mesa, mangas arregaçadas, camisa aberta no colarinho, o cheiro de café recém-torrado misturado à madeira nova. Está perfeito, disse ele, sorrindo. O cheiro daqui parece música. Helena riu. Acho que nunca vi um herdeiro tão bom com pano e balde. E que agora eu sou só o homem da Helena. Ela desviou o olhar, corando, mas o sorriso teimou em ficar. No dia da inauguração, Paraty parecia mais viva. A curiosidade trouxe vizinhos, turistas e histórias. Falava-se da moça da livraria e do homem misterioso que havia trocado o mundo dos Azevedo por um balcão de café. Helena passou a manhã toda servindo, conversando, mostrando as estantes. Rafael, atrás do balcão, ajudava quando podia, mas na maior parte do tempo limitava-se a observar. Lá, os olhos cheios de orgulho quieto. Quando o movimento diminuiu, ele preparou um cappuccino e o colocou na mesa junto à janela. Primeiro o café da dona. Helena provou. Está forte demais. Como eu. Ela riu. Então eu bebo assim mesmo. A luz do meio-dia atravessava o vidro, dourando o café. Ficaram em silêncio, escutando o mar. Sabe o que é bonito aqui? Murmurou Rafael. O silêncio é feliz. Porque não é vazio, respondeu ela. Está cheio de tudo o que sonhamos. 3 dias depois, a tranquilidade se quebrou. O jornal local estampou na capa: herdeiro das indústrias Azevedo investe em café de livraria da namorada, marketing romântico ou novo empreendimento? A foto mostrava Rafael sorrindo ao lado de Helena, pendurando a placa sob o sol. Em poucas horas, a notícia se espalhou. As redes sociais ferviam. Mais um capricho de rico. Alguns vinham ao café apenas para ver o casal famoso. As conversas sussurradas, os olhares curiosos feriam mais do que palavras. À tarde, Helena leu o jornal sozinha, o rosto tenso. Rafael chegou e percebeu. Você leu? Leram a nossa história como se fosse um negócio. Deixa falarem. O que é verdadeiro não precisa de explicação. Mas eu não quero ser a vitrine da tua redenção, Rafael. Ele silenciou. Sabia. Ela não temia o julgamento. Temia desaparecer nele. Então segurou sua mão. Deixa eu fazer isso do teu jeito. Eu não quero te proteger, Helena. Quero te acompanhar. Então caminha devagar. O meu passo é curto. Eu aprendo. Lá fora, o entardecer amaciava as cores. O mar batia manso. O café das almas permanecia aceso, respirando entre rumores e verdades. Naquela noite, Helena escreveu: o amor verdadeiro não é o que grita mais alto, é o que fica, mesmo quando o mundo se cala. Ela fechou o caderno e olhou o mar prateado. No perfume de café em suas mãos, sentiu crescer algo sereno e duradouro. Na manhã seguinte, Paraty despertou com o cheiro do café das almas. Helena abriu a porta cedo. Queria saborear o silêncio antes que as vozes voltassem. A luz dourava as estantes e iluminava uma pequena placa. Aqui, só entra quem acredita em recomeços. Nơi đây, chỉ ai tin vào khởi đầu mới có thể bước vào. Rafael apareceu com uma caneca, o cabelo bagunçado. Você acordou cedo. O silêncio da manhã é o melhor amigo de quem tem medo dos rumores. Os rumores são barulhentos, mas o amor é paciente. E se o amor se cansar de esperar, então eu espero por ele também. Ao meio-dia, repórteres surgiram diante do café. Uma mulher de taieur claro aproximou-se, microfone em mãos. Senhor Azevedo, podemos fazer umas perguntas rápidas? Rafael manteve o tom calmo, mas o olhar firme. Aqui não é lugar de entrevistas. Mas o público quer saber. O Café das Almas é um projeto filantrópico ou um presente amoroso para a senhorita Helena? As cabeças se viraram. Helena sentiu as mãos tremerem. O amor deles exposto, dissecado. Rafael inspirou fundo. Depois disse em voz clara: o Café das Almas não é um presente. É uma escolha. Um espaço dela, feito por ela. Eu só ajudei a carregar as caixas. Helena o fitou, surpresa. Nenhum gesto de poder, apenas respeito. A repórter insistiu, mas Rafael sorriu, cortês. Se quiser um café, seja bem-vinda. Se veio por espetáculo, a porta está logo ali. Constrangida, a mulher se retirou. A tensão se dissipou em murmúrios de admiração. Helena ainda tremia. Você não precisava fazer isso. Oh, precisava sim.
porque te ver calada doeu mais que qualquer manchete. No fim da tarde, a chuva voltou fina, transparente. Helena sentou-se à janela e escreveu: Hoje o mundo falou, e nós ficamos. E talvez isso seja o que o amor faz. Ficar. Rafael chegou e leu sobre seu ombro. O que você está escrevendo? Um pedaço da nossa verdade. Posso ler? Ainda não. As verdades novas precisam de silêncio para crescer. Não. O rádio antigo tocava Chega de Saudade. Rafael segurou a mão dela. Helena encostou a cabeça em seu ombro. Rafael? Obrigada por não desistir. Eu só fiquei porque você ficou. Lá fora, a chuva costurava o céu ao mar. O café das almas brilhava sob a luz morna, um farol pequeno, onde o aroma do café se misturava ao som da chuva, guardando dois corações que aprenderam, enfim, o que significa ficar. A lua subia alta sobre o céu de Paraty, redonda, polida, como se o próprio mar a tivesse soprado até o brilho. A luz prateada escorria pelos telhados antigos, deslizava pelas ruas de pedra e se espelhava no mar calmo, feito um imenso espelho vivo. A cidade dormia. Só o som das ondas e de um violão vinha do café das almas. Helena estava à janela, o cabelo solto, o vestido branco refletindo o luar. Rafael, perto do balcão, dedilhava uma melodia lenta simples, profunda, misturada ao perfume do café que preenchia o ar. Essa música, murmurou ela, parece que o mar está cantando. Rafael levantou o olhar e sorriu. Talvez o mar tenha inveja da lua hoje. Por quê? Porque a lua está mais perto de você. Helena riu, o som doce como o das ondas nas pedras. Você ainda fala bonito demais, porque o amor, quando é sincero, não se mede em palavras, mas em silêncios. O silêncio entre eles era sereno, inteiro. A lua, o mar, o som do violão, tudo parecia respirar junto. Helena olhou para Rafael, aquele homem que um dia a fizera duvidar de si mesma, e que agora era o abrigo onde o coração dela descansava. Você percebeu? Disse ela baixinho. Tudo começou com uma mentira, e talvez termine com uma verdade. Ela sorriu, olhando o mar cintilante. As ondas vinham e iam como longos suspiros da terra. Rafael, você acredita que o amor muda as pessoas? Não, respondeu ele sem hesitar. Ela franziu o senho. Ele não muda, continuou. Ele revela. A frase pousou entre eles como uma brisa. Helena percebeu que diante dela não estava o herdeiro dos Azevedo, mas um homem inteiro, despido de títulos, alguém que aprendera o valor de se perder para, enfim, se encontrar. E o que o amor revelou para você? Rafael colocou o violão de lado e se aproximou. Que eu nunca fui forte, só parecia ser. E agora? Agora eu quero ser forte o bastante para ficar. Helena fechou os olhos por um instante, o sorriso tremendo. Então fica. Rafael tocou o rosto dela, os dedos quentes. A lua pareceu acender-se ainda mais. Ele inclinou-se e beijou-lhe a testa, um beijo sereno, como quem agradece ao destino. Você sabe o que o mar disse hoje? O quê? Que o amor não precisa ser perfeito, só precisa voltar. Helena encostou a cabeça em seu ombro. A lua os envolvia, e o café das almas tornou-se o centro silencioso do universo. Dois corpos, uma respiração, um mesmo tempo. Se for um sonho, não me acorde. Não é um sonho, é a nossa verdade. E sob a lua de Paraty, essa verdade brilhou mansa, eterna, como o fôlego do mar. A cidade dormia inteira, mas no café das almas a luz ainda tremia. Helena e Rafael permaneciam lado a lado, janelas abertas para o vento salgado. O mundo se reduzia ao murmúrio do oceano. Helena serviu 2 xícaras de café, para não dormir. Rafael aceitou, sorrindo. Eu não conseguiria dormir mesmo. Você está aqui. Ela riu. Você nunca perde a chance de dizer algo bonito. Porque aprendi que palavras sinceras não precisam de hora certa. O vento balançou a chama da vela. Helena olhou o mar. Sabe o que mais me assusta? Ele esperou. É perceber que posso ser feliz de novo. Rafael pousou a xícara e tomou-lhe a mão. Ser feliz não é esquecer o que doeu. É lembrar sem sangrar. Ela deixou escapar uma lágrima não de tristeza, mas de reconhecimento. Rafael falou sobre os dias em Rio. Reuniões longas, vozes sem rosto, reflexos frios no vidro. Percebi que o luxo é só um silêncio caro. E aqui? Perguntou ela. Você preenche o silêncio com vida. Helena sorriu. Você fala como quem escreve um livro. Talvez estejamos escrevendo um juntos.
Mais tarde o vento trouxe cheiro de sargaço e neblina. Rafael levantou-se, estendeu a mão. Vem. Para onde? Pro cais. Saíram pelas ruas de pedra, o luar iluminando o caminho. As ondas chamavam de longe. No fim do cais, o vento era mais forte, e o vestido branco de Helena se movia como espuma. É bonito demais para ser real. Então não acorda. Uma pequena embarcação balançava próxima. Rafael desceu primeiro e ofereceu-lhe a mão. Confia em mim. Ela hesitou apenas um instante, depois o seguiu. O barco deslizou para o meio da baía, a lua refletida no mar como um segundo céu. Encostada em seu ombro, Helena perguntou: Você acha que a gente se encontrou por acaso? Talvez o acaso seja só o nome que damos para o destino quando ele quer brincar de surpresa. Ela sorriu, fechou os olhos. Tudo as dores, os desencontros parecia convergir para aquele instante. Então promete que mesmo se o mar mudar, a gente não muda. Oh? Prometo. Mas se mudar, que seja juntos. O beijo veio leve, demorado. Nenhuma pressa, nenhum medo. Só o som das ondas testemunhando o que as palavras já não podiam dizer. A lua continuava alta. O mar, em sua canção eterna. E no coração de Paraty, dois amantes finalmente encontravam o porto não no futuro, mas no agora. Ao amanhecer, o barco voltou ao cais. Helena segurava a mão de Rafael. O primeiro sol dissolvia o prata da lua em ouro rosado. Talvez o amor seja isso, Rafael. Uma noite longa que termina em um novo dia. E cada amanhecer começa com você. Paraty despertava. O mar respirava. O aroma de café se espalhava outra vez pelas ruas antigas, e dentro do café das almas, o luar parecia ainda morar em cada raio de sol. O amanhecer em Paraty parecia uma canção escrita devagar. A luz filtrava-se entre os telhados cobertos de musgo, escorrendo pelos degraus de pedra e despertando a cidade num dourado rosado. O mar estava liso, refletindo o céu como um espelho imenso. No ar, o cheiro de sal e café sinal de um novo dia. Mas para Helena, não era apenas manhã. Era o começo de outra vida. Ela entrou no café das almas. Rafael já a esperava. 2 xícaras fumegantes sobre a mesa. Ele sorriu, havia calma nos olhos de quem finalmente encontrara um lugar para parar. Dormiu bem? Sim. O mar me embalou. E eu? Helena riu, os olhos brilhando. Você é o sonho que veio junto com o sono. Riram juntos. O som leve do riso se misturou à luz. Paraty era a mesma, mas tudo parecia novo, como se o amor tivesse repintado o mundo em cores que não existiam antes. Mais tarde, Helena sentou-se à janela e escreveu no caderno de couro. O amor verdadeiro é o que não se apressa. Ele fica, mesmo quando o vento muda. Rafael se apoiou no batente, a luz do sol desenhando traços dourados no rosto dele. Você ainda escreve? Agora mais do que nunca. Ele sentou-se ao lado. Depois de um instante disse: Quando te conheci, eu era um homem cheio de certezas. Hoje, só tenho fé. Helena o olhou, serena, e a fé é o que nos mantém de pé quando o chão desaparece. Os olhares deles se encontraram 2 caminhos que haviam se perdido e voltado a ser um. À tarde o telefone tocou. Era o pai de Rafael. A voz, antes fria, agora soava mais humana. Você vai voltar algum dia, filho? Rafael olhou o mar. As ondas subiam, refletindo o sol em 1000 fragmentos de vidro. Eu voltei, pai. Só que para um lugar que o Senhor nunca entendeu. Do outro lado, silêncio, depois um suspiro. Se ela te faz melhor, então fique. É o que um pai deseja, mesmo sem saber dizer. Rafael sorriu. Pela primeira vez, sentiu-se leve. No entardecer, Helena caminhou até a praia. O céu ardia em laranja e vermelho. O mar parecia fogo líquido. Rafael a seguiu, os passos dele se confundindo com o som do vento. Você lembra do dia da chuva? Lembro de tudo. Da tua voz tremendo, da minha mão te segurando, do destino brincando com a gente. Helena sorriu. Acho que a chuva era o mar nos apresentando. E o mar nunca erra. Caminharam lado a lado. As ondas tocavam seus pés. As gaivotas traçavam despedidas no céu. Rafael, e se um dia o mar levar a gente para longe? Então a gente aprende a voltar com a maré. Ela encostou a cabeça no ombro dele. O sol mergulhou no horizonte e o mundo pareceu caber naquele instante. Quando a noite chegou, a lua subiu sobre a água. Rafael murmurou: se o amor fosse um som, teria o som das ondas. E se tivesse um cheiro,
respondeu Helena. Seria de café e mar. Eles riram. O riso se perdeu entre as ondas. Depois, o beijo lento, maduro, inteiro. Não começo, nem fim. Apenas continuação. Mais tarde, o café das almas dormia sob o luar. Sobre a mesa, o caderno de Helena aberto, o mar canta uma canção sem fim. E nela, nossos nomes dançam. A verdade, enfin, est simple. Ufique. O vento virou a página. Rafael se aproximou, leu em silêncio e beijou-lhe o cabelo. E eu também. Do lado de fora, o mar cantava sua canção. A última canção da maré, melodia dos que um dia se perderam e agora encontraram paz. Paraty repousava entre o sal e o luar, guardando uma história que começou com uma mentira e terminou na mais pura verdade. Eles escolheram ficar. Na manhã seguinte, o sol espalhou mel nas ruas. As ondas batiam suaves na areia. As telhas antigas brilhavam com orvalho. O café das almas abriu cedo. O cheiro de café fresco e mar enchia a cidade. Helena estava na varanda, olhando o horizonte. Rafael trouxe 2 xícaras. Bom dia, Helena. End of quote. Bom dia, Rafael. Dormiu? Pouco. A Marie falava de mim. Ele riu, sentando-se ao lado dela. Sabe, disse ela, apoiando a cabeça em seu ombro, ainda acho que o mar tem ciúmes da gente. Talvez. Mas foi ele que nos juntou. Ficaram ali, quietos, vendo o mundo despertar. Um ano depois, o outono voltava a Paraty. As folhas douradas caíam sobre o caminho até o café. O café das almas agora era conhecido por toda a região não por causa do nome Azevedo, mas porque ali moravam o som do mar, o perfume da chuva e a história de 2 que aprenderam a amar sem esconder. Helena servia cappuccinos atrás do balcão. Um senhor tocava violão perto da janela. Jovens liam poesia no canto. Rafael, sentado junto à porta, lia o jornal. A luz o envolvia com serenidade. Helena aproximou-se. Você nunca se cansa de ficar aqui? Quem encontra o lugar certo não sente vontade de sair. Ela o beijou na testa. Então é oficial. Você virou um homem do mar. E você, a alma que o mar esperava. À noite fecharam o café. O vento trazia sal. Rafael acendeu a luz amarela suave, nostálgica. Helena olhou ao redor. Cada canto guardava um momento. Ele a abraçou por trás, o queixo pousado no ombro dela. Você lembra do dia em que me pediu para fingir? E lembro que você aceitou rápido demais. Talvez porque o destino não gosta de esperar. E agora? Agora não tem mais fingimento. Só nós. Ela o abraçou. O som do mar lá fora embalava a cena. Mais tarde, Helena abriu o caderno para escrever sonhos. Restava apenas uma página. Escreveu devagar. A vida nos juntou em meio à tempestade. Fingimos amor para escapar da dor. E acabamos encontrando o próprio amor. Hoje, o mar está calmo. E eu sei a maré nunca nos levou. Só nos guiou para onde deveríamos estar. Rafael se aproximou. Leu. E colocou a mão dela sobre o peito. Escuta. O som das ondas e o som do meu coração são o mesmo. Helena sorriu e recostou-se nele. O vento virou a página como se quisesse continuar a história. Do lado de fora, a lua caminhava sobre os telhados, iluminando a placa do café das almas. O mar batia nas pedras, compassado o aplauso da natureza para um amor que, depois de todas as tempestades, finalmente repousava em paz. E naquela luz prateada, ficaram apenas a lua, o mar e o som suave da última canção da maré, a canção de um amor que, por fim, se tornou eterno.